Olá, Motolama na área. Eu já tive mais motocicleta do que bom senso, mas as duas últimas viraram praticamente estudo de caso aqui no canal. As duas são Honda e as duas apanharam mais do que bandido em filme ruim. E uma delas continua insistindo em andar como se nada tivesse acontecido. A primeira foi uma XR 650L ano 2000, que hoje deve estar exposta em algum museu por aí. E a segunda é essa XR 650 94, com 100 mil quilômetros, que continua rodando como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos como aquele tio que bebe desde os 12 anos Porque eu quero ficar livre do bafômetro. Ó. e até hoje ninguém entende como é que ele está vivo. E o curioso é que as duas tiveram relativamente poucos problemas mecânicos. Não é milagre, não é sorte, não é energia esquisita do universo. É simplesmente fazer o básico direito. É sem querer reinventar a roda ou transformar cada rolê em episódio de reality show. Hoje vou contar algumas verdades incômodas, com bastante sarcasmo e alguma crueldade com esses aventureiros de Instagram. Vou compartilhar 7 dicas que devem ser usadas nessas motos mais antigas para manter elas apitando. Eu, durante muito tempo, esperei que a energia divina mantivesse minha moto em ordem. Mas ao longo do tempo, comecei a entender que os santos não estavam nem aí e não cuidavam da minha moto como deveriam. Foi aí que aprendi a fazer a manutenção correta. Mas antes de entrar nas dicas propriamente ditas, vamos combinar uma coisa. Confiabilidade não é esperar milagre. Confiabilidade não é comprar a moto, trocar o óleo de vez em nunca, pendurar uma tonelada de coisa em cima dela e achar que as japonesas são fortes. Trata-se de fazer aquilo que é realmente preciso para a sua motocicleta. Porque o manual supõe que você é uma pessoa sensata. E nós sabemos que não é bem assim. E outra coisa que ninguém admite é que se você começar com um modelo confiável e não com uma moto exótica que só tem peças na lua, você já está metade do caminho. Começar com uma moto boa é mais ou menos como nascer com genética boa, o que não garante nada, mas ajuda muito. Você aumenta absurdamente as chances de ficar livre de dor de cabeça, de ficar parado no acostamento e de virar estatística de veículo rebocado. Lembra de uma coisa: design bonito, motor com 12 modos de pilotagem diferentes, painel que parece um iPhone 35, ou aquele jogo de malas que custou um rim. Nada disso te salva quando você está no meio do nada, longe de tudo, só você, a moto e o silêncio constrangedor do motor que não liga. Com tudo isso em mente, Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas. Olá, sou Arlindão, piloto de Rally Enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Cuidar do seu brinquedo é fundamental para ter confiança nele. Aqui no Motolama você sempre encontra dicas e histórias para manter sua moto funcionando como um relógio suíço. Mas para isso, você tem que verificar se está inscrito no canal e dar o like para manter esse trem funcionando. E aproveita e já compartilha com seus brothers de passeio. Valeu! Vamos começar pelo mais óbvio. Usa a moto para o que ela foi feita, e não para aquilo que o seu ego quer. Esse é clássico. Pouca gente entende. E muita gente finge que não entende, porque não combina com a foto do seu feed. A cena é sempre a mesma. O sujeito compra essa Big Trail de 250 quilos, pendura nela 70 quilos de mala rígida, top case, franjinha no guidão, 25 faróis de milha, drone, tripé, churrasqueira e decide que vai pegar umas trilhas técnicas só para treinar. Isso não é aventura. É convite de gala para um desastre. As leis da física não estão nem aí para o seu sonho de virar influenciador de viagem. Quando você empurra o mastodonte de ferro e plástico por uma trilha ruim, alguém vai explodir, ou a moto, ou você, ou os dois. E isso tudo na mesma tarde, em ângulos diferentes. No melhor cenário, e só se você tiver habilidade de verdade, você vai sair do problema sozinho. Mas sai acabado, destruído, exausto, e se perguntando: Em que curva errei para chegar nessa roubada? e adivinha, tem gente que acha isso bacana. E sempre aparece alguém para dizer: Ah, eu levei minha moto de 300 quilos para essa trilha. E o peso não é problema, só técnica. claro, campeão, você é bom piloto, parabéns. Mas não esquece que eu estou há 40 anos rodando por aí e já vi todo tipo de gente fazendo todo tipo de idiotices e burrices.
Tudo isso sobre duas rodas. Eu já vi mais moto carregada errada do que promoção de pneu ruim. Aí entra outro vilão, as redes sociais. Elas não só não ajudam, como atrapalham. É foto, é vídeo, é moto enterrado até o eixo com a legenda Aventura Raiz. O que a galera não mostra é o trampo para tirar a moto dali, a dor nas costas, o prejuízo, o rolamento chorando e a suspensão pedindo pinico. Ninguém precisa ser piloto profissional para ter noção onde aquela moto pode ir. Você já sabe quanto ela pesa, já sabe quais são as suas habilidades e as limitações da moto, mesmo que você não queira admitir. E essas duas informações são mais do que o suficiente para saber aonde termina a aventura e começa a burrice. Quer carregar peso, fazer viagens longas, cruzar o país carregado de tralha? Show! Mas use os equipamentos certos, bolsas certas e o tipo de bagagem correta. Quer uma boa dica para não transformar sua motocicleta num guarda-roupa sobre rodas? Dê uma olhada na Rally Rider em www.rallyrider.com.br, que pelo menos se você for teimoso, vai estar carregando suas coisas em alforjes decentes, e não em bolsa de academia amarrada com borracha recortada de câmara de ar. E para melhorar, se usar o código Motolama5, vai ter um belo desconto que vai ajudar muito na sua viagem. Carregar suas tralhas de forma organizada também é manutenção. Tenha sempre um cronograma de manutenção sob medida. O manual é só uma referência, mas não é uma lei divina. E agora vamos mexer no vespeiro. O intervalo de manutenção. O manual diz troca o óleo a cada 10 mil quilômetros. O fabricante diz isso com convicção, sorrindo e até oferece uma garantia. Aí você pensa, Se está no manual, eles sabem o que estão dizendo. sabem, claro. Sabem também que a garantia cabe em 2 anos e que a maioria dos pilotos nesse tempo não vai passar dos 20 ou 30 mil quilômetros. Ou seja, o motor ainda está praticamente novo quando a garantia acaba. Mesmo que você vacile no óleo, ele ainda está novo. O problema não é aí. O problema é o estrago acumulado ao longo do tempo, aquele que só aparece lá na frente, quando a moto já saiu da área de responsabilidade deles. Cada vez que você prolonga demais o tempo de troca de óleo, você vai entupindo aos poucos aqueles furinhos minúsculos por onde o óleo circula nos anéis do pistão. E esses canais, quando fecham, vão dificultando a lubrificação. E quando fecham de vez, seja parcialmente ou totalmente, adivinha, a moto vai começar a beber óleo lá no futuro. Aí você fica jurando que o motor veio com defeito de fábrica. Mas na real, foi você que fritou a parte interna do motor cozinhando em fogo baixo. E não é só o intervalo. Tem o óleo vagabundo, viscosidade errada, mistura milagrosa que o primo da sua tia te indicou. Tudo isso ajuda a transformar um motor saudável num viciado em óleo. Então o que é certo? Pega o intervalo recomendado e divide por 2. Se o manual fala 10 mil, troca com 6. Se fala 5, troca com 3. Mas se a viagem for muito longa e não tiver jeito de trocar o óleo no meio da viagem, até aceito esticar para 6, 7, 8 mil quilômetros. Mas 10, 12, 15 mil quilômetros? Só se eu quiser fazer um vídeo sobre como destruir sua moto em casa. E isso vale para o resto da manutenção. Filtro de ar, fluido de freio, regulagem de válvulas, lubrificação de cabos e tudo mais. A manutenção certa não é a do papel, mas é a que combina o manual com o seu jeito de andar e a região que você anda. E sim, esse assunto merece um vídeo só sobre ele. Me aguarde. Mas se você entender que o manual é referência e não Bíblia, já esticou uns bons anos de vida útil do seu motor. Agora vem a parte delicada, as modificações. Mantenha a moto o mais original possível. Super equipar não é sinônimo de melhorar. A ideia de que, para viajar, a moto precisa de alguns ajustes, isso é verdade. O problema é o que as pessoas fazem com essa verdade. Começa com só um suporte de baú e vira, já que estou mexendo, vou colocar um farol auxiliar. E quando você vê, a moto está parecendo penteadeira de vedete em dia de Black Friday. Eu já vi cada coisa na estrada que se eu contasse sem a foto ninguém acredita. Moto com tanta tralha pendurada que se tombar precisa de 3 para levantar com a ajuda de um guincho.
Comando para tudo no guidão, 8 faróis de milha, 300 tomadas 12 volts, suporte para 3 câmeras, 4 alforjes que ninguém sabe o que tem dentro, escape barulhento, protetor do radiador, protetor do protetor e por aí vai. E o mais irônico é que a mesma pessoa que obedece fielmente o manual ignora completamente o que o engenheiro pensou na hora que projetou a moto. Mexe no peso, mexe no fluxo de ar, na ergonomia, na ciclística, mas acha que está melhorando. Design, redução de peso, simplicidade, quem liga? São conceitos abstratos. O negócio é pendurar coisas. Quanto mais equipamento, mais aventura. Na cabeça do cidadão, quanto mais cacareco, mais preparada a moto. Na prática, quanto mais tranqueira, mais coisa para quebrar, folgar, vibrar, entrar água e dar mau contato. A verdade é dura, mas é simples. A quantidade de coisas que realmente fazem diferença na estrada se resume a 5 coisas. Coisas simples, leves, baratas e normalmente feias. O resto é frescura estética ou peso morto. Mas quer uma modificação que realmente ajuda? Bagagem bem pensada. Ao invés de inventar moda com gambiarra, use um alforje decente, uma bolsa realmente estanque que aguenta água de chuva, e aí entra de novo quem vive disso, a Harley Rider. Ao invés de encher a moto de ferro e parafuso, você bota coisas funcionais, leves e que ainda dê para tirar rápido quando você precisa. Outra coisa, não lave a moto toda hora. Limpeza demais vira ataque químico. Eu já sei que alguns vão se sentir pessoalmente ofendidos. Tem gente que não lava nem a própria alma, mas a moto vai estar brilhando. Quanto mais você lava a moto, mais se compromete a confiabilidade. Pronto, falei. Ah, mas a moto é feita para andar na chuva, aguenta a tempestade. Sim, água de chuva, que vem de cima e com força limitada. O que ela não foi feita para aguentar é jato de lava rápido, com força do tipo arranca adesivo, e química agressiva 3 vezes por semana. A água da chuva cai, escorre e seca. O jato direcionado entra onde não deve. Empurra a água para dentro de chicote, conector, rolamento e retentor. A química invade peças de borracha, tira a graxa de onde não pode, ataca a pintura e oxida o metal. A moto vai ficando limpa por fora e cansada por dentro. Cabo, conector, parte elétrica, rolamento de roda, tudo sente. É aquele ciclo. Você acha que está cuidando da moto, mas a longo prazo está cansando ela. Água sim, agressão não. Quer moto bonita de vitrine? Maravilha! Só não confunde brilho com saúde mecânica. Se você duvida, pega uma moto que rodou 60, 70, 80 mil quilômetros, que foi pouco lavada, mas bem cuidada, e compara com uma que tomou banho forte toda semana. A diferença nas pequenas coisas é gritante. Preste atenção nos pequenos sinais. Ela quase sempre avisa antes de quebrar. Muita gente trata problema mecânico como algo que aconteceu de repente. É raro, mas quase tudo dá um sinal antes. Barulhinho estranho, uma vibração diferente, uma falta de potência em determinada faixa de giro, ruído metálico que não existia ontem, tudo isso é a moto conversando com você. Não é que ela quebrou do nada, você que não estava ouvindo. Isso é hábito. Você tem que treinar o ouvido e a atenção. Quando você roda anos com a mesma moto, você começa a conhecer cada barulhinho de marcha, de correntes, de comando e até da embreagem. Qualquer coisinha fora do normal fica evidente. Mas se você anda sempre distraído, ouvindo música, usando protetor de ouvido em todo o trajeto, aí não tem milagre. Eu, particularmente, nunca uso protetor de ouvido. Eu sei que eles protegem a audição, não sou louco de dizer que não. Mas, por outro lado, eu já sou um pouco surdo mesmo. Mas sei também que eles filtram aqueles ruídos sutis da moto falando com você. Só se deve usar protetor de ouvido em situações muito específicas, longos trechos de estradas ou velocidades acima de 120 km, que o vento faz tanto barulho que você não ouve porra nenhuma. Aí tudo bem, é uma proteção para sua cabeça. Música no capacete eu simplesmente não uso. Além de eu achar que é proibido, misturar playlist com ruído de motor não é uma boa ideia. Se você quer ouvir música, ok, é a sua moto, a sua vida. Só estou dizendo o que ajuda a manter a confiabilidade em dia. Trata-se de prestar atenção, não só no motor, mas na estrada.
Agora imagina tudo isso combinado com inspeções visuais quando você para a moto. Olha um parafuso, verifica se a corrente está folgada demais, dá uma olhadinha na cor do óleo, sente se tem cheiro de queimado com a moto parada. Tudo isso somado volta para a mesma ideia. Os problemas avisam antes. Troque peças antes delas morrerem. Esperar quebrar é política de sucata e não de viagem. E aqui entramos em outro dogma popular. Só troco quando quebra. Beleza, se você curte ficar parado no acostamento ou ficar procurando oficina no meio do nada, vai fundo. Você não precisa esperar uma peça chegar no fim absoluto da vida útil para trocar. Enquanto ela vai se degradando, ela afeta outras peças em volta. Não é só a peça velha morrendo, é o estrago em cascata. Para dar uns exemplos simples, roda desbalanceada ou pneu irregular, isso causa uma vibração que em algum momento vai mandar seu rolamento para o saco. Você acaba achando que o rolamento veio ruim de fábrica, mas é só consequência do resto. Pastilha de freio velha, desgastada até a alma. Ao invés de comer só o que deveria, estragando o disco arranhado, empenado, custa muito mais caro para consertar. Troca de óleo esticado até o infinito, entope os canais de lubrificação. Aumenta o consumo de óleo e deixa tudo mais quente e menos saudável. O motor entra em decadência precoce. Coroa e pneu muito gastos, a corrente sofre. Aí você passa a tratar sua corrente como vilã, quando o verdadeiro culpado é o casamento, coroa velha com pneu desgastado. Manete de embreagem folgada ou gasta, mastiga o cabo e começa a gerar um atrito estranho. E de repente você está com o cabo arrebentado no meio da estrada. Não é azar, é descuido. Retentor de bengala velha, vazando e gasto. Além de matar a eficiência da suspensão, ainda pode mandar direto o óleo para o disco de freio. E essa combinação, óleo e freio, é ótima para te jogar no chão. Troca preventiva não é frescura, é estratégia. Você troca antes da morte anunciada. Garante que nada para de funcionar na hora errada. E ganha confiança. É paz de espírito. É rodar sem aquele pensamento: será que isso vai aguentar? Quem viaja de verdade sabe que o custo financeiro de trocar com antecedência é muito menor que o custo financeiro, emocional e físico de ser abandonado pela motocicleta no meio da roubada. Por último, mas não menos importante, o peso. Tudo que você coloca na moto entra na conta. Tudo. Cada suporte, cada mala, cada ferramenta extra, cada gambiarra que você acha que não pesa nada, no final pesa. E a moto sente. A suspensão de fábrica, na maioria das motos, já é ok, no máximo. Ela foi pensada para uso médio, piloto médio, com peso médio. Quando você enfia em cima dela 30, 40, 50 quilos, ela entra em sofrimento. A dianteira afunda demais, a traseira arreia, a moto passa a bater, quicar e perder contato com o chão no momento que você mais precisa. Reduzir peso não é só tirar uma sacola ali e outra aqui. É rever conceitos. Você realmente precisa de 3 casacos, 2 botas reservas, jogo de cozinha e coisas repetidas? É sério, você leva coisas que nem lembra mais que está lá. E isso não só melhora a ciclística, como faz a suspensão sofrer menos. Com menos peso e o peso bem distribuído, você precisa mexer menos na moto. E adivinha, quanto menos você tortura a moto, mais confiável ela fica. Amarrando tudo isso, se você reparar, as 7 dicas giram em torno da mesma coisa. Respeitar o que a moto é e o que ela foi feita para fazer. Fazer a manutenção da moto pensando no longo prazo e não só na garantia. Não estragar o projeto original pendurando um monte de tralha inútil. Não transformar lavagem em agressão química. Prestar atenção nos sinais que a moto dá o tempo todo. Trocar peças antes do drama da quebra final. Ser obcecado com peso e como você carrega esse peso. Nada disso é segredo de engenharia avançada. É bom senso. E como o bom senso anda em falta hoje em dia, isso vira dica. Enquanto isso, eu sigo aqui. Moto velha, quilometragem decente, sem frescura, sem paranoia e rodando o máximo que dá. E continuo vendo muita gente com moto nova, mais cara, mais equipada, passar o seu dia no mecânico. No fim, confiabilidade não é uma questão de acessórios. É um conjunto de decisões chatas, muitas vezes silenciosas, e que você deve tomar todo dia com a sua moto.
e que não viram foto bonita no Instagram. Então é isso. Viaje seguro. Até semana que vem. Um abraço. Fui. Minha moto venenosa.